enaltecido seja sempre o nome do Senhor. Boa noite a todos e que Deus em Cristo nos abençoe. É forte o que eu vou revelar aqui agora, por meio das Sagradas Escrituras. Entenda o que está acontecendo no mundo e se prepare para o encontro com Deus. Nós precisamos compreender o que está acontecendo neste mundo. Louvado seja Deus. Precisamos entender as mudanças que estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós precisamos estar atento em tudo o que está acontecendo. Mas nada o que está acontecendo, nada que não esteja escrito na Bíblia. Nós só precisamos compreender. Mas vamos orar antes. Querido Deus, Pai de amor, Pai das misericórdias, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor venha apagar os nossos pecados por amor do Teu nome. Que o Senhor venha falar comigo por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego a minha vida na palma das Tuas mãos. Venha nos socorrer, meu Deus, neste mundo de trevas. Venha nos guardar e nos proteger. Protege a Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Envia os Teus anjos, meu Pai, para guardar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de dizer nesta noite, primeiro, boa noite a todos, que Deus abençoe. Deus abençoe a nossa amiga, irmã Nerinha. Louvado seja Deus. Pedrinho, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu gostaria que vocês ficassem atentos no que eu vou falar aqui hoje. Vocês podem até pegar uma caneta e escrever e reler para entender o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Primeiro eu quero ler o versículo da palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Para que a gente comece deste versículo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Aqui fala do amor de Deus pela humanidade. E diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, quando diz que Deus amou o mundo, está falando do mundo das pessoas, está falando do ser humano. Deus amou a humanidade de tal maneira, ao ponto de Ele entregar o seu único Filho unigênito para ser crucificado em uma cruz. Então nós vimos aqui, neste versículo, que Deus é amor e Deus trabalha para salvar a humanidade. Agora eu quero falar do oposto agora, do inimigo de Deus, o adversário de Deus. No mesmo livro, louvado seja Deus, boa noite para Jadson, que Deus te abençoe, meu irmão. Fica conosco aí que é forte hoje. No mesmo livro, nós vamos agora para Evangelho de João 10, verso 10, para você entender o que está acontecendo. Se você quiser entender o que está acontecendo, fica comigo aí. Louvado seja Deus. 10, verso 10. Está escrito assim, louvado seja Deus. Olha só o que está escrito. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Jesus, ele fala aqui das características de Satanás, do diabo, do oposto de Deus. Enquanto Deus é amor, Satanás é o ódio, é o contrário. Enquanto Deus, ele trabalhou para salvar a humanidade, Satanás trabalha para destruir. Agora eu quero que você entenda. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa. Nós aqui temos uma guerra do bem contra o mal. E o que é que nós devemos fazer? É nos posicionar. Do que lado você quer estar? Ou do que lado você já está? Louvado seja Deus. Do lado do bem ou do lado do mal? Quando nós olhamos para o cenário mundial, a gente percebe uma profecia do próprio Jesus, uma fala de Jesus aos seus discípulos, dizendo que antes da sua volta ia se levantar muitos anticristo, ou seja, oposto a Cristo, o oposto de Cristo. E nós percebemos que muitos homens têm se levantado em volta do mundo e está se levantando contra Deus. O discurso desses homens é só ódio. Eles só querem matar. Eles só querem destruir. Nós temos agora uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Veja, as pessoas estão morrendo. Estão sendo assassinadas, massacradas por bombas. Velhos, crianças, idosos. Olha para esses homens. Esses homens são fantoche do diabo. Esses homens são usados por Satanás para causar destruição, porque isso é a característica dele. Destruir. Jesus disse aqui, 10:10, ele vem para roubar e matar e destruir. Então todo esse cenário que nós estamos vendo de destruição é do diabo. Agora, quem é que está executando as obras do diabo? Os homens. Então veja bem, assim como existem pessoas boas que lutam contra o mal para fazer o bem, existem pessoas do mal que lutam para fazer o mal contra aqueles que praticam o bem. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma guerra entre o bem e entre o mal. A gente percebe que a ausência de Deus, olha, presta atenção, a ausência de Deus nos corações dos filhos dos homens, a gente percebe nas suas falas que o ódio está tomando conta dos seus corações, desejo de vingança. E se Deus não tiver misericórdia do nosso país, nós também teremos derramamento de sangue neste Brasil. Olha só o que eu estou dizendo nesta data de hoje. Se Deus não tiver misericórdia do nosso povo e de nós, teremos derramamento de sangue no nosso Brasil. Quando nós olhamos para o cenário político da nossa nação, a gente percebe isso. A gente percebe discursos de ódio, tanto de um lado como do outro lado. E aí a gente se pergunta, louvado seja Deus, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Isso vai parar, se Deus não tiver misericórdia, em uma guerra aqui no nosso país. Porque nós temos um país dividido, pessoas com o coração cheio de ódio, cheio de desejo de vingança, discurso. A gente vê políticos discursando, ameaçando de matar a vida do outro. A gente vê políticos puxando arma de fogo. A gente vê políticos incentivando a violência.
A gente vê político que estão aí para ser candidato a presidente da República, incentivando o povo a ir amedrontar as famílias de outros políticos. Então o que é que nós estamos percebendo aqui nesse país? Nós estamos uma beira, o combustível já está, só falta alguém jogar o fósforo. A gasolina já está sendo derramada em nosso país. E o povo de Deus precisa orar muito. A igreja de Deus, ela está sendo, louvado seja Deus, um impedimento que o mal reine nesse país. Agora, não se engane, que a igreja de Deus, ela deve, a sua guerra é no joelho. Eu não vejo com os bons olhos o que está acontecendo com a igreja no Brasil. Eu não vejo isso de bons olhos. A Bíblia não me dá nenhum respaldo para isso. A gente vê líderes também com discurso de ódio. E Jesus, é claro, quando ele disse para Pedro, Pedro, põe a tua espada na bainha, porque aquele que usa da espada, dela será ferido. A igreja de Deus pode ser ferida por conta de alguns líderes que também está entrando pelo mesmo processo de discurso de ódio, e aonde o amor de Deus a gente não está vendo mais na vida dessas pessoas. Só que não adianta alguns líderes se levantar e achar que vai resolver o problema do Brasil, porque assim nós estaríamos anulando a palavra de Deus e aquilo que o próprio Cristo, ele anunciou que vai acontecer. Então não adianta a gente orar para Deus parar a guerra, porque ele disse que vai ter guerra. Não adianta a gente orar para parar a fome, porque ele disse que haverá fome. Não adianta a gente orar para que não haja rumores entre as nações, porque Jesus disse que haveria rumores entre as nações. Então tudo que está acontecendo foi Jesus que disse. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tudo que Jesus falou está acontecendo. Então as coisas que Jesus falou, ela precisa se cumprir. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente vê o quê? A gente vê o discurso, o ódio, Satanás semeando ódio nos corações das pessoas, dos líderes, de alguns políticos. E as pessoas estão entrando, louvado seja Deus, por caminhos que pode não ter mais retorno. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que essas coisas devem acontecer, porque o próprio Jesus disse que essas coisas devem acontecer, louvado seja Deus. Então não adianta a gente lutar para que essas coisas não aconteçam, vai acontecer, o que está por vir virá, e ninguém vai impedir, somente Deus pode resolver a questão deste mundo. Agora a igreja deve estar em oração, se preparando para o grande evento final, louvado seja Deus. Porque até completar os números dos mortos, como foi dito lá a João, que via almas clamando a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando não vingará o nosso sangue? E ele João ouviu o anjo dizer: até que se cumpram os números daqueles que hão de morrer por testemunho do Evangelho. Até o número de pessoas que hão de morrer por amor a Cristo, o Evangelho, tem que se cumprir. Jesus disse que a igreja dele seria odiada por todas as nações. E quando a gente olha o cenário, a gente vê o cenário se fechando. Tem que acontecer para que haja o arrebatamento da igreja. Tem que acontecer. Então não adianta nós tentarmos impedir que essas coisas aconteçam. A gente deve estar em oração, pedindo ao Senhor o livramento, orando pela nossa família e colocando tudo nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Não é se ausentar, mas é saber que somente Deus pode mudar o cenário mundial. Louvado seja Deus. Agora que nós entendemos esta guerra entre o bem e o mal, entre o diabo e entre Deus,
com relação à humanidade, o diabo querendo destruir e Deus querendo salvar. De que lado você está, meu irmão, minha irmã? Louvado seja Deus. Agora, eu quero abrir aqui Apocalipse. Nós já entendemos aqui que Deus, Ele trabalha para salvar as pessoas. E o diabo, ele trabalha para destruir. Enquanto Deus trabalha para salvar, o diabo trabalha para destruir. Agora veja aqui, em Apocalipse 12, verso 15 ao 17. Olha só, diz assim, vamos ler a partir do 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Entenda, esta revelação que João teve, o dragão aqui se simboliza a antiga serpente, lá de Gênesis 3,15, quando Deus disse, louvado seja Deus, olha só, eu quero ler Gênesis 3, verso 15, a antiga serpente, a que levou Adão e Eva a pecar contra Deus. Eu gostaria que você lesse esse versículo, entenda o que está acontecendo. Louvado seja Deus, senão a gente nunca vai entender o que está acontecendo. 3,15, olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, aqui é Deus dizendo à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Agora entenda. Boa noite para o nosso pastor Mel, que Deus abençoe. Então aqui tem uma promessa de Deus feita à serpente. Jesus não tinha nascido ainda. Jesus não tinha nascido. Jesus não tinha nascido, mas foi feita uma promessa. Que a serpente ia ferir da semente da mulher o calcanhar. E ele ia esmagar a cabeça da serpente. Boa noite aqui para Leide, louvado seja Deus. Agora, quando a gente vem para Apocalipse 12, verso 13, olha só o que está escrito. Quando, pois, o dragão, a antiga serpente, que a gente acabou de ler lá em Gênesis, se viu atirado para a terra, que ele foi expulso dos céus, não é verdade? Perseguiu a mulher. A mulher aqui é a igreja. É a igreja. A mulher simboliza a igreja. Perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. Quem foi a mulher que deu à luz um filho varão? Quando você lê Mateus capítulo 1, você vai entender que esta mulher, ela era igreja de Jesus, de Deus. Maria, foi ela. A promessa que Deus fez à serpente se cumpriu na vida de Maria. Jesus Cristo, o homem, o varão prometido por Deus, gerado no ventre de uma mulher. Ele nasceu para ser vitorioso. Mas desde o seu nascimento, entenda o que a Bíblia revela, desde o seu nascimento, que a mulher começou a ser perseguida, ela teve que deixar a sua terra natal e ela foi para o Egito, porque o rei Herodes deu uma ordem para matar a criança que nasceu da mulher. O dragão, a antiga serpente, já começou a usar o fantoche de um homem de autoridade para perseguir a mulher e a criança, para matar a criança. E Deus, por meio de um anjo, orientou a José e Maria que eles fossem para o Egito. E eles foram para o Egito até que o Herodes morreu e eles puderam voltar de volta para a sua terra natal. Então, desde o nascimento de Jesus que se cumpriu a promessa e o diabo passou a perseguir a igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui no versículo de número 14: e foram dados à mulher as duas asas da grande águia. Para que é que serve asa? Para voar. Eles tiveram de sair de um lugar para outro, mudar de localidade para não morrer com sua criança, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ela teve que ficar lá um tempo, metade de um tempo, até que a fúria de Satanás na vida do Herodes, até que o Herodes morreu, o Herodes teve que morrer para ela voltar. Louvado seja Deus. Versículo 15:
Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Fala de rio, levante. Quando você sonhar com o rio vindo em sua direção, água suja, levante. Está falando de ataque de Satanás contra a vida da pessoa. E aqui aconteceu isso. Louvado seja Deus. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, o que aconteceu? A terra abriu a boca e engoliu Herodes, o perverso Herodes. Essa corrente, esse rio simbolizava o Herodes perseguindo a mulher para matar a criança. Louvado seja Deus. Satanás na história usando homens. Homens são usados pelo diabo, como também homens são usados por Deus. E nós vivemos uma guerra entre o bem e o mal. E só vai parar quando Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Ele aparecer nas nuvens, louvado seja Deus, para julgar esta terra. Ele vai vir buscar a sua igreja em primeiro lugar. E depois que passar um tempo, Ele vai julgar esse mundo perverso das pessoas perversas que preferiram servir a Satanás e adorar a Satanás do que se entregar os seus corações a Deus. E a gente vê pessoas assim, líderes assim, com o coração diabólico de Satanás, já falando palavra, querendo matar as criancinhas antes de nascer. A gente vê gente já com o coração já dominado pelas trevas. E no versículo de número 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Não conseguiu matar a criança, o filho da promessa. O que foi que ele fez? Entenda, isso já aconteceu na história. Louvado seja Deus. O que foi que o Satanás fez? Através de Herodes, ele deu uma ordem para que matasse todas as crianças de 2 anos abaixo. Aí uma profecia do profeta Jeremias, que diz que via Raquel chorando a morte dos seus filhos, sem querer ser consolado. Foi a maior matança que houve de crianças. Porque o dragão perseguiu a descendência da mulher, louvado seja Deus. Os que guardam, aí aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora perceba a perseguição e entenda como Satanás está por detrás de toda a história dos homens, atraindo os corações dos filhos dos homens e executando seus planos por meio dos homens. Então, olha agora o cenário mundial. Olha se tem cabimento aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Olha para a Coreia do Norte, veja, massacre daqueles que confessam a Cristo. Um grupo foi encontrado adorando a Deus, foi todos assassinados, fuzilados na Coreia do Norte. Veja como já está na China, país aqui perto de nós também, fechando as fronteiras. E agora, no nosso Brasil, é um país também que já está lutando de todas as formas para acontecer isso aqui também no nosso Brasil. Quem viver, verá. Se a igreja não se posicionar em oração, clamando a Deus, quem viver, verá, e não vai demorar. Essas coisas acontecendo já aqui também no nosso país. Satanás tem tomado conta dos corações dos filhos dos homens, porque está escrito, louvado seja Deus, João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso, meu irmão, minha irmã, você mesmo, as pessoas que servem a ele, achando que vai ter vantagem, no final ele vai destruir, porque ele vai olhar para a pessoa e vai ver que é a imagem e semelhança de Deus.
E ele vai destruir. Ele é falso, ele é mentiroso. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 8,44, ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele é mentiroso, não se firmou na verdade. Ele é o próprio mentiroso. Então a gente vê hoje o cenário, não é verdade? Quando a gente olha para o cenário político do nosso país, a gente vê tantos homens mentirosos, usados por Satanás, não é verdade? Enganando as pessoas com falso discurso e falsas promessas que nunca vão cumprir. Quando se elege, então senta nas suas cadeiras e viram os verdadeiros ditadores. Mas é assim que está sendo em volta do mundo todo. Não se assuste, está na Bíblia. Louvado seja Deus. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na palavra de Deus. Agora, o que é que nós temos que atentar? Nós temos que atentar para o que a palavra diz. Deus é amor, aleluia. Ou nós somos envolvidos pelo amor de Deus, ou somos envolvidos pelo ódio de Satanás. E hoje a escolha é sua de fazer uma decisão. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha para o cenário. A gente precisa se posicionar. De que lado você está? Nós precisamos buscar a presença de Deus e pedir ao Senhor para nos encher do seu amor, porque se nós não formos cheios do amor de Deus, seremos cheios do ódio de Satanás. Não tem para onde correr. Ou a gente luta por amor à vida, ou a gente deixa de lutar e cede espaço para Satanás. Mas eu espero que Deus nos prepare como verdadeiro soldado de Cristo. Ainda que seja necessário morrer ao lado de Cristo, que Ele nos dê essa capacidade, mas nunca ser dominado pelo mal. Porque uma vez dominado pelo mal, possa ser que não haja mais retorno. Então vamos orar nesta noite. Vamos pedir a Deus misericórdia por nossas vidas. Pai Santo, Deus de amor, Deus de paz, tenha de misericórdia de todos nós. Nós te pedimos, ó Deus, venha nos encher do teu amor. Elimina todo ódio do nosso coração, da nossa alma. Não deixa, meu Deus, que Satanás venha a exercer a sua influência maligna de colocar ódio contra a vida. Deus, em nome de Jesus, desperta os cristãos, meu Senhor Deus, que estão apoiando, meu Senhor Deus, pessoas que, no seu discurso, ó Deus, já diz que é a favor de morte de crianças. Ó Senhor Deus, tenha de misericórdia. Imagine, Senhor Deus, se José mandasse tirar o filho de Maria, porque não era seu filho. O que seria de nós, meu Senhor? O que seria de nós? O Salvador não nasceria, todos nós estávamos perdidos, dominados pelo ódio, pelas trevas. Mas graças a Deus que José atentou para a tua voz e decidiu no seu coração em continuar, ó Deus, ao lado de Maria, tomando ela como esposa depois do nascimento do menino. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Prepara a tua igreja para o arrebatamento, Senhor. Nos prepara, meu Deus, para o último dia da igreja na terra. Nós sabemos que os dias estão encurtando. O cenário mundial já diz isso, Senhor Deus. Todo o cenário já diz que o tempo está chegando. Nos prepara, Senhor, para esse dia. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica com Deus, queridos. Foi bom estar aqui com você. Vamos orar, que o tempo é de oração para buscar a Deus, porque esta guerra só Deus pode pôr fim. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.